Fala, ouvinte! Bem-vindo à Torre de Marfim, podcast onde trocamos a vista panorâmica por bons papos e ideias inovadoras. Aqui, em vez de ficarmos isolados no topo da torre, a gente desce para falar de ciência, tecnologia e da vida universitária de um jeito leve e descontraído. Esse episódio é a segunda parte da nossa gravação ao vivo, feita lá no GCE, onde tivemos a honra de receber o professor Frank José Afonso e o aluno da computação, Thiago Nelson, para conversar sobre as oportunidades e desafios da vida acadêmica na graduação. Na primeira parte, falamos um pouco sobre o que a universidade pública oferece além das aulas e como essas experiências podem ser enriquecedoras, tanto para o perfil profissional quanto para o pessoal dos alunos da graduação. Caso não tenha ouvido essa conversa ainda, fique tranquilo, o link vai estar aí na descrição e é só acessar. Pronto para mais uma rodada? Então beleza, fique ligado porque o Torre de Marfim vai continuar. Bom, pessoal, tem muitas coisas que eu poderia falar ainda sobre isso, mas eu acho que uma das coisas, né, que às vezes traz muita dúvida, até para o aluno que está aqui, é saber exatamente tudo que a universidade oferece, né? Por mais que a gente tenta falar, assim, ainda é muita coisa, né? Muita coisa. E eu acho que talvez um dos místicos aí mais comuns é essa parte que até o Thiago estava comentando de iniciação científica. Eu tenho aí muitas coisas que eu posso falar um pouco, né, mas eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, né, de iniciação científica, o que é, como fazer, como cuidar, né, desse místico aí, né, o que uma iniciação científica faz, o que não é, o que é o Nespectro. E acho que eu vou começar dando uma geral para depois passar para os meus colegas aí, né, mas para quem não sabe, a iniciação científica, ela é, como o nome diz, um início para a carreira de um pesquisador. E aí ela pode ser feita, na verdade, desde o ensino médio, né? Existe a iniciação científica júnior, que a gente tem aí bolsas, por exemplo, da PIBIC, né? PIBIC Júnior, no caso, que alunos do ensino médio podem fazer essa iniciação científica e se eles forem alunos de escolas públicas do ensino médio, eles podem até receber uma bolsa para fazer isso. Essas chamadas acontecem uma vez por ano, tá? Elas estão terminando agora, por exemplo, esse ano. Consegui 4 alunos, provavelmente 4 bolsas aí de iniciação científica júnior, por exemplo. Que a ideia é realmente introduzir o aluno desde o ensino médio ao que é uma pesquisa, como que a gente desenvolve uma pesquisa, o que é metodologia científica, como ler um artigo científico, como analisar resultados, né? E a gente introduzir eles a partir, claro, da base de conhecimento que eles têm. Mas quando vocês entram na graduação, vocês também podem participar de projetos de iniciação científica, né? Eu mesmo participei no fim do primeiro ano da minha graduação. Eu fui fazer porque ele geralmente é uma oportunidade de você procurar algo que você não costuma ter na graduação normalmente, né? Então, galera, eu vou fazer uma confissão. Quem já viu o episódio sabe. Eu odeio matemática. Tá, galera, assim, eu nunca fui muito fã e a gente tem que passar por todos os cálculos. Reprovei cálculo 2, fiz de novo, reprovei estatística, fiz de novo. Hoje eu sei a importância de estatística para minha pesquisa científica, mas não foi fácil, né? E eu sempre tive muita dificuldade. O primeiro ano da computação geralmente é muito cálculo, muito cálculo. E aí, quando eu tava fazendo meu primeiro ano, eu falava, cara, mas eu ainda não achei nada legal na computação, sabe? Tipo, eu estudava, e eu falava, nossa, mas cadê a parte que eu gosto? Né? O que aqui vai me fazer clicar? E, claro, projetos de extensão me ajudavam nisso. Tinha o FOG, o Fellowship of the Game, que era um grupo de estudos de jogos, que hoje em dia tem o GEX aqui na Unesp, né, que eu coordeno, que é o grupo de estudo de jogos também. Isso foi, com certeza, esse grupo de extensão foi o que me fez ficar na universidade, porque eu pensei em abandonar o curso várias vezes, eu tinha professores falando que a gente devia abandonar o curso, quem tava com dificuldade, assim, tem seus problemas, né? E eu digo para todo mundo, o grupo de extensão foi o que me fez ficar na universidade, e depois, quando eu procurei essa iniciação científica, foi a outra coisa que me fez achar de vez o meu caminho. Porque eu comecei a pesquisar, tá? Eu falo, nossa, eu gosto desse negócio de inteligência artificial, algoritmos evolutivos, pareceu muito interessante. E eu fui atrás, né? Então, passo número 1 para uma iniciação científica, vá atrás de alguém, algum professor, né, que trabalhe numa área que você acha interessante. Como eu descubro? Geralmente tem na página dos docentes do seu curso, da sua universidade, né, a descrição das linhas que eles trabalham, mas também você pode ir lá, bater na porta dele e falar, oi, professor, o que você faz, né? Manda um e-mail e fala, professor, então, você pesquisa alguma coisa bacana aí, cara? O que tá rolando, né? E eu comecei a trabalhar com coisas de algoritmo de caminhos, né? Pathfinding, né? Que a gente chama, pra robótica. E meu orientador, na época, falou, nossa, você curte jogo, né?
Gosto. Ele falou, não, tinha um aluno aí que estava fazendo uma iniciação científica, mas foi pro falecido Ciências Sem Fronteiras, né? E o projeto dele era algoritmo de inteligência artificial, nessa parte de evolutivos e tal, aplicado em jogos. E foi quando eu fui, de fato, pesquisar. E, cara, eu achei muito legal a área. E aí eu fiz IC, e aí depois eu quis continuar isso no meu trabalho de conclusão de curso. Eu fiz mestrado, doutorado, tamo aqui, né? E foi o meu clique, no caso, né? Ter descoberto a iniciação científica, ter descoberto esses projetos de extensão. Porque, de fato, galera, sendo sincero aqui, eu só fui gostar do curso quando eu tava fazendo lá pro terceiro ano. Terceiro, quarto ano, né? Eu sofri muito nos primeiros anos do curso, tive incentivo de alguns docentes do meu curso na época, tive desincentivo de outros, né? Não foi um professor que falou que eu devia desistir do curso porque eu não estava rendendo bem. E hoje eu tô aqui, né, dando aula sobre isso, então nunca desistam dos seus sonhos, ponto número 1. E confiem nas pessoas que confiam em vocês e não em quem quer trazer você para baixo, né? Eu acho que isso na Unesp é uma diferenciação muito grande, que eu vejo que o corpo docente, ele quer ajudar os alunos, ele quer trazer muito para cima dos alunos também. Isso é sempre bom numa universidade, porque todo mundo aqui se ajuda. Os professores dependem dos alunos e vice-versa. Ali é uma coisa simbiótica, né? Tá todo mundo se ajudando. E o mais importante, né? Que essas atividades aí muitas vezes são o que pode trazer o interesse para vocês no curso, muitas vezes, né? Quando eu tava fazendo minha recuperação de cálculo 3, cara, eu lembro como se fosse ontem. Tava eu e meu amigo ali, os dois iam zerar a prova de recuperação, não conseguiu fazer nada. A gente saiu da prova e falou, pô, acho que eu vou fazer psicologia. E o meu amigo falou, eu acho que eu vou fazer biologia. E eu falei, pô, se não rolar semestre que vem, a gente muda de curso. Ficamos. Hoje em dia, ele trabalha ali super bem numa empresa de tecnologia, de equipamentos de visão, né? Ele faz, na verdade, o firmware, né? Para o equipamento, faz exame de visão, assim. Nossa, tá super feliz com o que ele faz. E eu tô aqui super feliz com o que eu faço também. Então, eu acho que essas oportunidades são muito legais. E essa parte de iniciação científica é muito bacana, porque todo mundo pode fazer, só vocês encontrarem um professor que dê match ali, né, no que vocês querem fazer. A bolsa é um pouco mais complicada, e depois eu posso deixar pra falar de bolsa depois, mas eu acho que é importante vocês saberem, né, que existe também essa oportunidade, e que é muito bom pra gente docente, tá? É muito bom a gente ter aluno de iniciação científica pra dar andamento nos nossos projetos, a gente publicar junto, né, pesquisar, e eu acho que pros alunos é uma experiência muito boa porque é um projeto seu. É algo que você vai ter que pensar do começo ao fim, desenvolver. É uma prática que na indústria é muito essencial. Você ter tido essa experiência de cabo a rabo, né? Eu não sei se o Nelson quer comentar ou se o Mafê quer comentar alguma coisa sobre isso. Bom, eu comecei nessa área de pesquisa no ensino médio. Na verdade, não foi muito focado em pesquisa, foi um projeto de desenvolvimento que eu fiz, mas também tinha bolsa e a gente tinha que estruturar um projeto, desenvolver, depois publicar os resultados, porque veio a pandemia, né? Então a gente teve que ir para o remoto. Eu imagino que os professores saibam que não é muito fácil aplicar prova de forma remota. Então usavam Google Forms, usavam Moodle, e não era o ideal na visão dos professores. E aí no ensino médio a gente estruturou um projeto para desenvolver uma plataforma para aplicar prova. Foi meu primeiro contato assim com esse tipo de coisa. Obviamente existia pesquisa, mas era mais focado em desenvolver o sistema mesmo, né? No fim deu certo, a gente publicou, tá lá bonitinho. E aí chegando aqui na universidade que eu fui ter contato realmente com a parte científica de projeto mesmo, que foi na Unespetro, e eu e mais colegas de graduação participamos de lá, e a gente faz parte de um laboratório da Unespetro de inteligência artificial. Então, só explicando, a Unespetro ela é um conjunto de laboratórios aqui na Unesp que trabalha na parte de pesquisa em petróleo e é financiado pela Petrobras e tal. Tem todas as áreas possíveis, a gente é só um braço de computação, mas tem obviamente o pessoal da geologia que vai estudar a rocha mesmo, a parte deles. No laboratório que eu participo, no projeto que eu participo, é um sistema de identificação automática de microfósseis. Então a gente usa técnicas de machine learning, processamento de imagens para tentar identificar automaticamente microfósseis, e isso ajuda a datar determinada rocha, saber tirar informações daquilo. Só que é um trabalho muito difícil de ser feito manualmente. O nosso objetivo é automatizar isso com inteligência artificial. Não posso ficar dando muitos detalhes porque a Petrobras não deixa, né? Mas tem uma explicação bem boa do nosso projeto da Secomp do ano passado, tem no YouTube, se alguém quiser pesquisar, tem lá, pesquisar Unespetro Secomp, deve achar. O Thiago Castilho, que é do nosso laboratório, ele explica essa parte desse sistema. É muito legal.
Enfim, é muito enriquecedor esse tipo de experiência, porque a gente está trabalhando no laboratório não só com pessoas da graduação, mas a gente tem pessoas do mestrado, tem pessoas do doutorado, tem pessoas que já terminaram o doutorado faz tempo e passam muito conhecimento à frente, né? E é uma experiência incrível. E uma coisa que o Léo falou que só basta ter vontade, eu lembrei de um acontecimento recente que eu fui atrás do professor Alexandre, que eu fui perguntar para ele o que eu precisava fazer para poder fazer um mestrado. Aí ele só respondeu assim, vontade. Ou motivação, não lembro exatamente a palavra que ele usou, mas era nessa linha. Então basta você tem interesse, quer descobrir uma área nova, faz isso que o professor Léo falou, você tem que ir atrás, ninguém vai chegar em você e falar, acontece, né? Acontece do professor ver um aluno lá, falar, esse cara ele vai ser um bom pesquisador em tal projeto, mas geralmente você vai ter que ir atrás de algum professor que seja da área que você tem interesse, ou que você nem sabe que tem interesse ainda, vai lá, conversa com ele. Sem nada você não vai sair, você vai pelo menos descobrir que você não gosta de alguma coisa, já é importante. Bom, tentar colocar para vocês um pouquinho aí da minha vivência, experiência com esse assunto. Eu, como sou ligeiramente mais velho, né, sou um pouquinho do que os demais aqui. Pra vocês terem ideia, eu fiz graduação de 97 a 2000, né? Se a gente pensar num tempo de formação para um curso de computação, quantas graduações eu já não fiz ao longo desses anos, né? Então, assim, a evolução, né, da área, do que era e o que é hoje. Então, eu lembro, por exemplo, que o meu primeiro PC, ele tinha 16 MB de RAM, 4 GB de disco. E ao contrário do Léo, eu sempre gostei de matemática. E minha primeira iniciação científica foi desenvolver um método que aplicava escalonamento de matrizes para não gerar elemento resíduo quando você faz o pivotamento. Eu lembro desse algoritmo até hoje. Eu não usei mais ele, mas eu lembro desse algoritmo até hoje. O meu contato com pesquisa se deu com uma professora que fazia doutorado na engenharia mecânica. E esse trabalho ela tinha uma aplicação lá. E depois eu fiz uma outra iniciação científica num contexto de computação distribuída, que parte desse conhecimento eu uso nas minhas aulas até hoje, que era a computação distribuída naquela época. E quando a gente fala numa arquitetura de software moderna hoje, que a gente fala assim, um monte de conceito, esses conceitos estão todos lá atrás, né? A gente não tinha infraestrutura, hardware, processador, rede para viabilizar aquelas ideias. Hoje a gente tem. Então, assim, o quanto que envolve, às vezes, né, a questão de você ter um trabalho, principalmente a questão do conhecimento. E eu acho que, assim, a oportunidade que se tem, né, em torno disso. O Thiago falou um ponto que embora pareça ser uma brincadeira, mas é real. Assim, como é que eu faço o mestrado? Você tem que querer. Primeira coisa, você tem que querer. Por quê? Porque é você que vai fazer. Ninguém vai fazer por você. Iniciação científica, você tem que querer. Existe a situação que a gente procura. Existe a situação que o aluno procura. Então, as duas coisas ocorrem, né? E lembra que eu falei há um pouquinho atrás, né? Às vezes a gente se acha, se descobre para uma área. Então, assim, não é porque existe uma área talvez em evidência que as outras, né? Essa área talvez hoje ela está em evidência porque tem colaboração de todas as outras. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Então, assim, e vejo muito a questão dessa introdução na área de pesquisa, né? Como o Leonardo pontuou, mas, assim, da possibilidade que vocês podem permear aí para várias áreas do conhecimento e ter uma oportunidade dessa descoberta. Isso aconteceu comigo, porque imagina o que era fazer um curso de computação lá em 97. Olha o cenário de computação, a realidade que a gente vive hoje, né? Então, assim, eu me sinto velhinho falando de algumas coisas, né? Mas é isso. Eu não tenho nenhuma experiência com essa parte de C ainda. Eu tenho interesse nessa área, futuramente eu quero até fazer, mas eu acredito que a nossa área de computação no geral, ela é muito voltada para o mercado, né? Então, a gente meio que se prepara para ir para o mercado, a gente, por exemplo, a gente pode escolher entre fazer um TCC ou fazer um estágio supervisionado. Então, eu acho que a gente acaba tendo muito incentivo para essa área e fazer parte de uma pesquisa, fazer uma iniciação científica, eu acho que é essencial para você adquirir esse conhecimento no currículo de como é o fazer científico, de como é você passar por todos os processos. Então, eu acho que isso é algo que as pessoas realmente deveriam buscar e ir atrás, saber o que os professores pesquisam, saber o que eles também fazem na faculdade para meio que encontrar o seu caminho mesmo. E só puxando um gancho assim para essa parte final que a gente queria falar, a gente comentou aqui diversos
grupos de extensão, grupos de pesquisa, e empresa júnior, bateria, um monte de coisa. Então, queria saber como que vocês fazem pra gente coordenar tudo isso. A gente tem muitas oportunidades aqui, a gente tem o curso, tem os grupos, tem pesquisa, tem muitas coisas pra gente fazer, mas como que a gente faz pra, na rotina, a gente dar atenção, pelo menos um pouquinho pra cada lado? Bom, eu acho que assim, vamos dar esse encerramento aqui rapidinho, galera, falando desse último tópico. É difícil, né? Eu acho que é difícil fazer todo esse controle. Eu acho que vocês precisam se conhecer. Porque a graduação é uma jornada de autoconhecimento, né, pessoal? Além de tudo. Então você tem que saber os seus limites, você tem que saber o quanto você tá disposto a lidar com isso. Não é um período fácil, muitas vezes a gente pega mais coisa do que consegue, tem que reconhecer, saber falar não, saber falar sim, saber falar, olha, eu peguei essa obrigação, eu tenho que ir até o final, né? Isso é uma experiência profissional que vocês precisam ter também, que muitas vezes a gente acaba não tendo, né, o valor, né, desse compromisso. Mas eu acho que é tentar buscar esse equilíbrio sempre, se conhecer, conhecer os seus limites e sempre alinhar os seus objetivos, né? Eu vou fazer esse gás extra agora para lidar com isso, pensando no futuro, é algo que importa para mim ou não, vale a pena ou se não, eu preciso cuidar mais da minha saúde. Acho que sempre é uma questão individual mesmo, né? Eu não sei se Thiago quer complementar, Frank. Eu acho que é importante você ter boas amizades, porque com certeza vai ter uma hora que vai apertar alguma coisa, você vai precisar de ajuda, seja para estudar, para fazer um trabalho, alguma coisa. E é importante também ter momentos para você se distrair, porque se focar só na faculdade, eu não sei como tem gente que consegue, sinceramente. E é o que o Léo falou, tem uma hora que vai apertar, não tem o que fazer, tem que ter na consciência que algum dia você vai ter acabado dormindo mais tarde. Não, manter o equilíbrio, saber dizer não para algumas coisas, é importante. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos. Frank, quer dar uma última palavra? Não, eu só queria, assim, da minha parte, agradecer Leonardo pelo convite, através da Nívia que tá ali. Ela veio muito educadamente conversar comigo. Muito feliz de estar aqui, uma oportunidade diferente para mim. Assim, moçada, de coração, tô muito contente de estar aqui. Obrigado pelo convite. Tá? Foi um prazer ficar esse tempo aqui com vocês. Acho que é um assunto. A ideia do podcast, do projeto, é essencial para a gente que está aqui dentro, para promover esse autoconhecimento. O Léo é meu vizinho de sala e muitas vezes a gente não tem o tempo no dia a dia para parar para conversar das demandas que a gente tem. E esses momentos são raros, mas são extremamente enriquecedores. Então, assim, eu muito satisfeito de poder ter colaborado com alguma coisa nessa tarde de hoje com vocês. Muito obrigado mesmo, viu? Frank, a gente agradece muito a sua participação, também ao Thiago, muito obrigado aos nossos convidados, muito obrigado a vocês que estão nos assistindo, tanto em casa quanto aqui presencialmente. E, bom, Mafê quer falar das nossas redes sociais? Sim, essa é a minha parte. Então, gente, eu queria pedir que vocês seguissem a gente nas nossas redes sociais para ficarem ligados de mais episódios especiais que a gente fizer, e quando a gente soltar esse daqui no nosso Spotify e no YouTube, que a gente tem essas duas plataformas que a gente usa para divulgar nossos episódios, todos são Torre de Marfim, então segue lá. No Instagram é @torre_d.marfim. Então sigam a gente lá, acompanhem nosso dia a dia, nossas gravações e a galera que tá por trás disso, porque tem muita gente envolvida nesse projeto, muita gente para fazer isso daqui acontecer. Acho que é isso, muito obrigada pelo episódio de hoje, foi bem legal, eu me diverti bastante e acho que deu pra galera ter uma ideia do papo bom que a gente teve. Então, muito obrigado, pessoal. A você que está nos ouvindo em casa, fique aí até o próximo episódio e a gente vai se despedindo por aqui da nossa Torre de Marfim.